estamos de volta agora com a aula de semântica. Importante lembrar que esse tipo de assunto é abordado nas provas sempre em relação ao texto, tá? Não dá para responder sem ter um texto. A gente fez uma coisa mais... pegamos das bancas as que são menos comprometidas com o texto, ok? Vamos lá. Semântica envolve denotação e conotação. A denotação, a gente já sabe que é o quê? É o sentido real da palavra, né? A palavra, quando ela está no sentido denotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido literal. Não pode ser interpretada de outra maneira. É o sentido básico. Expressões e enunciados de uma língua. Em outras palavras, sentido denotativo é o sentido real. É o primeiro sentido do dicionário. É dicionarizado. Tá? Você fala, o que significa essa palavra? Essa palavra significa isso. Mas no texto não cabe. Então, a gente vai ter que observar no texto. Tá? De maneira geral, o sentido denotativo é utilizado na produção de textos que tenham função referencial. O que é a função referencial? É aquela que o importante é a notícia. Nada mais importa. É a notícia. Ok? É utilizado na produção de textos que tenham função referencial, cujo objetivo é transmitir informações, argumentar, orientar a respeito de diversos assuntos, como é o caso do manual de instrução, de uma bula de remédio, entre outros. Eu não posso pegar um manual de instrução e vou fazer do jeito que eu quero, tem que seguir aquilo denotativamente, literalmente, tá? Na denotação, não há possibilidade de dupla interpretação, é o sentido real da palavra. E a conotação? A conotação é outro papo. Quando a linguagem está no sentido conotativo, significa que ela está sendo utilizada no seu sentido figurado. Tem banca que fala que é fora do seu sentido real, tá? Ou seja, aquele cujas palavras, expressões ou enunciados ganham um novo significado em situações e contextos particulares de uso. O sentido conotativo modifica o sentido denotativo e literal das palavras e expressões, dando a ela um novo sentido de acordo, olha o que eu falei antes, de acordo com o contexto. Tá? Encontramos a linguagem figurada, ou a conotativa, de maneira geral, nos diálogos informais do cotidiano, como também nos textos mais elaborados, como nos literários, nos publicitários, em que a linguagem conotativa aparece para dar maior expressividade. Tá? Então, vamos lá. A menina está com a cara toda pintada, e aquele cara parece suspeito. É a mesma palavra, mas um usado com sentido denotativo e outro com sentido conotativo, certo? No primeiro exemplo, a palavra cara significa rosto, a parte que antecede a cabeça, conforme consta nos dicionários. E no segundo exemplo, a mesma palavra, cara, teve seu significado ampliado e, por uma série de associações, entendemos que, nesse caso, significa pessoa, sujeito, indivíduo. Ok? Então, com essa palavra dá para a gente perceber a conotação e a denotação, tá bom? Então, figuras fazem parte de conotação. Então, vamos lá. As figuras de linguagem ou estilo podem ser classificadas em 3 grupos: pensamento, palavra e construção. Figuras de pensamento. Antítese. Consiste na oposição de 2 termos ou de 2 expressões na mesma frase ou no mesmo parágrafo. Prisão, liberdade. Noite, dia. O Lulu Santos tem aquela música, né? Até exemplifico muito com ela. Não existiria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Então, eu tenho antítese, são antônimos, ok? O que é o paradoxo? O paradoxo é a antítese extremada, com falta de lógica. Gera uma situação meio que impossível, uma ideia absurda, falta de lógica.
Estava a ouvir o silêncio. Como é que você ouve o silêncio? Entenderam? Amor é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. E aquele outro exemplo que eu gosto de usar muito, da Ana Carolina. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. Então, o lance do paradoxo é essa ilogicidade. Tá? Ironia. Ironia é um deboche. Figura de linguagem na qual aquilo que se diz não corresponde exatamente ao que se quer dizer, com intuito jocoso, cômico ou crítico. Que belo comportamento seu! Passamos a maior vergonha em público. Percebe que é irônico? Nossa, você está super bem vestida. Parece uma maluca. Né? Então, eu tenho uma ironia, certo? É, na realidade, dizer o contrário daquilo que você quer dizer, mas de forma crítica, de forma irônica. Hipérbole. A hipérbole é um exagero numa afirmação com intuito emocional ou para enfatizar. Chorar um rio de lágrimas, há séculos eu espero, estou morrendo de fome. Então, isso estou esperando. Nossa, você me ligou 30 vezes, não pode esperar. Às vezes a pessoa ligou 2, né? Quando você exagera. Tá? Prosopopeia ou personificação. É uma construção em que as coisas ou animais agem como pessoas. Os seres inanimados tomam vida. As ondas do mar lambiam a praia enquanto o sol morria no horizonte. Bacana, né? As ondas do mar lambiam a praia, isso é atribuição do ser humano, enquanto o sol morria no horizonte também. Tá? Gradação clímax. Muitas vezes a reiteração se ordena numa escala de grandeza ou de intensidade, constituindo uma gradação que pode ser ascendente, do menos para o mais, ou descendente, do mais para o menos. Estava pobre, quebrado, miserável. Nossa, foi do mais para o menos, né? Pedi, implorei, solucei, a seus pés ela nada cedeu. Uma gradação do menos para o mais. A gente encontra muito isso em música, em texto literário. Né? Aí vocês vão dizer, como vocês sempre dizem, tem que gravar esses nomes todos. Não optaram por fazer concurso. Então, concurso é até passar. Eufemismo. Empregamos o eufemismo para suavizar as mensagens desagradáveis que devemos transmitir. Tá? Ele não está mais entre nós. Era pouco chegado a higiene. Olha que delícia dizer isso. Que coisa bonitinha, né? Você está faltando com a verdade. Desapropriou-se dos bens alheios. Né? Não fica mais suave, mais bacana? Isso é um eufemismo. Apóstrofe. Consiste na interpelação de alguém em meio ao discurso, quando você clama por alguém. Tá? Ó espíritos errantes sobre a terra, ó velas esfumadas sobre os mares. Então, vós sabeis quanto sois efêmeras. Castro Alves. Enfumadas significa cheias de vento. Okay? Vai que cai, né? A gente põe aí. Então, quando você fala, meu Deus, por que isso? É um apóstrofe. Tá? A gente usa apóstrofe direto, né? Só que a gente não sabe o que está usando. Amplificação. É muito difícil aparecer a amplificação, mas aquela história. Consiste em enumerar as qualidades de um ser de tal modo que elas vão se ampliando e somando. Quer dizer, eu vou acrescentando. A vida é ai que mal soa, a vida é sombra que foge, a vida é nuvem que voa. Então, apesar de eu também ter uma anáfora, que a gente vai ver daqui a pouco, a vida, a vida, a vida, quando eu começo as estruturas com a mesma palavra, eu tenho uma anáfora. Mas repara que a vida, eu estou acrescentando a ela, a cada vez, uma característica, uma qualidade. Tá? Então, isso é uma amplificação. Eu podia dizer tudo numa frase só.